Olá, malta! Temos aqui novo conteúdo do Visão Vermelha. Hoje vamos reagir à entrevista do João Noronha Lopes, como fizemos com o João Diogo Manteigas. Temos aqui uma entrevista à bola. Eu ainda não a vi, tal como fiz com o João Diogo Manteigas, vou vê-la pela primeira vez convosco e vou comentando à medida que vamos ver. Portanto, cá vamos nós. Olá, sejam muito bem-vindos. As eleições do Benfica estão agendadas para outubro, mas já há vários candidatos perfilados. Um deles, João Noronha Lopes, gestor, empresário de 58 anos, 59 anos dentro de dias, que temos aqui connosco para uma entrevista. Doutor, agradeço desde já a disponibilidade. Há 5 anos, quando foi candidato pela primeira vez em entrevista ao Jornal A Bola, Que já, ainda sem falar nada, já conseguimos ver aqui algumas diferenças entre o Noronha e o Manteigas. O Noronha é alguém que parece ter mais carisma e isso vale o que vale. Acho que o carisma diz muito pouco à competência, mas quando se quer chamar muita gente e quando se quer apelar às massas, ter este aspecto simpático, sempre a sorrir, ao contrário do João Diogo, que está sempre na defensiva, já falámos disso. Acho que é mais fácil de atrair pessoas de uma forma populista. Acho que não é populista, é a maneira dele ser e também já falámos que é a maneira de ser do João Diogo. Há pessoas que se identificam muito mais neste momento com um estilo mais agressivo, como tem o João Diogo, e há pessoas que gostam de um presidente mais porreiraço, que o Vieira era porreiraço, o Rui Costa é porreiraço, e então aqui, ainda sem falar, conseguimos logo ver muitas diferenças entre eles os dois. referiu que Eusébio era o seu jogador preferido sempre. Estamos aqui na sala Eusébio, nas instalações da Bola, e começo por agradecer a disponibilidade para esta entrevista. Muito obrigado pelo convite. De facto, não posso estar em melhor companhia do que com a maior figura da nossa história. Eu ainda tive a sorte de o ver a jogar ao vivo e são momentos que eu não esqueço, não só por ver o grande Eusébio, mas também porque me lembra a minha juventude, as idas ao estádio antigo com o meu pai, e fico muito contente que hoje esteja aqui nesta sala que homenageia a maior figura da nossa história. Nessa altura, em 2020, quando perdeu as eleições para Luís Filipe Vieira, disse que seria a sua única eleição, embora prometendo que nunca abdicaria da sua cidadania benfiquista. O que o leva a decidir agora concorrer novamente? Esta acho que é uma das perguntas mais aguardadas e mais importante, e muito do sucesso do João Noronha passa pela resposta a esta pergunta. Acho que ele vai se conseguir sair desta com sucesso e acho que até consegue sair bem e com uma boa resposta convença os adeptos. Mas há aqui muitos sócios que ainda têm dúvidas porque é que o Noronha, que tinha dito que não ia, agora está a vir, porque é que o Noronha não foi mais interventivo depois de saber os resultados das eleições, e então vamos aqui ouvir a resposta dele, que eu estou bastante curioso. Disse-o com exatamente a mesma convicção que me levou a avançar, mas também disse que estaria sempre disponível para o Benfica, como estive durante estes anos. E o que me leva a avançar é que o Benfica precisa de liderança e neste momento não tem. O Benfica é um clube adiado durante os últimos 4 anos e precisa de mudar, e precisa de mudar agora. O Benfica teve depois eleições logo no ano a seguir, em 2000. Foi uma resposta curta, limpa, acho que é a resposta genérica, não me surpreendeu, acho que chutou para canto, disse que não se candidatava, mas que estaria disposto a apoiar e agora vê uma necessidade de voltar. Não me surpreendeu, mas acho que também se safou bem. 2021, estava envolvido em casos judiciais que eram muito recentes na altura. Houve a detenção de Luís Filipe Vieira. O contexto agora é mais favorável? Não se trata do contexto ser mais favorável, trata-se de hoje eu reunir as condições pessoais e profissionais que me permitem avançar. Mas deixa antes de mais que lhe diga o seguinte. Esta é uma eleição que não é contra ninguém, é uma eleição a favor do Benfica. Rui Costa é uma grande figura do Benfica. É uma frase também dita muito pelo João Diogo, é uma candidatura que não é contra ninguém, é pelo Benfica. Portanto, aqui a seguir um bocadinho
a mesma ideia, e eles têm ideias muito semelhantes. Acho que é nos pormenores que se vai ver a diferença, e depois cada um tem os seus pontos fortes. O João Diogo é alguém muito presente e que tem trabalhado há muito tempo. O João Noronha é alguém com muitos conhecimentos e que vem com muito dinheiro. Portanto, acho que vai ser uma luta aqui renhida, mas as ideias são muito semelhantes e vamos ver ao longo da entrevista, acredito, que partilham muito das mesmas bases para o que queremos do futuro do Benfica. E um jogador que todos nós admiramos como o nosso camisola 10. Mas para ser presidente do Benfica não basta ser benfiquista. É preciso ter a competência e a capacidade para o liderar. E aquilo que os benfiquistas querem, antes de mais, ver no seu presidente é essa capacidade de liderança, de ter visão estratégica, de saber escolher os melhores e de os pôr a trabalhar em conjunto acima dos seus interesses pessoais, de ter ambição, de ter coragem para tomar decisões difíceis e, principalmente, ter a coragem para defender o Benfica nas alturas próprias. Em 2020 teve 261 mil sócios, votos, teve 261 mil votos, 34%, um apoio significativo dentro do contexto das eleições do Benfica na altura. Teme, neste espaço temporal, ter perdido alguns desses apoiantes por não ter avançado em 2021? Eu não vejo a questão assim. Eu acho que o Benfica vai a eleições. As eleições vão ser uma celebração da democracia naquele que é o maior clube português e que já era democrático antes da democracia existir. E, portanto, é bom que existam vários candidatos, é bom que nós possamos debater ideias, debater projetos e ouvir todos os benfiquistas. E nestas eleições, todos aqueles que se apresentarem, obviamente, serão bem-vindos. E aquilo que eu espero é que seja um debate construtivo a bem do Benfica. Eu acho que sim, acho que há muita gente que votou no Noronha que agora passou para o Manteigas, porque o Manteigas tem estado muito interventivo e ao longo do tempo vai conseguindo reunir apoiantes. Portanto, aqui acho que também o Noronha está aqui numa fase em que o Rui Costa está mais desgastado do que estava o Luís Filipe Vieira na altura. Se a bem ou a mal, esse é outro tema, mas acho que há muita gente que agora não vai para o Rui Costa e que poderá ir para o Noronha, mais do que do que o João Diogo. Eu acho que podemos tentar aqui pensar nisto como se faz na política, não é? Criar um espectro, tirando aqui as ligações de esquerda e de direita que há na política, mas vamos colocar o Luís Filipe Vieira na direita. Acho que o Rui Costa é o que está mais perto, não é? Dessa continuidade. E acho que depois temos o outro lado, em que aparece o Noronha, e ainda mais ao lado acho que o João Diogo. Acho que o João Diogo é capaz de trazer aqui uma revolução maior do que o Noronha. Isso vai fazer com que as pessoas que estão mesmo fartas vão se identificar mais com um discurso agressivo e de ruptura do João Diogo, mas as pessoas que estão fartas de Rui Costa, mas que sempre tiveram esta linha de pensamento mais de continuidade, mais depressa se revêem no João Noronha do que no João Diogo. Quando é que tomou esta decisão de avançar novamente para a corrida à presidência do Benfica? É uma decisão que já foi tomada há alguns meses. Verdade. Para concorrer ao Benfica é preciso que nós tenhamos as condições pessoais e profissionais, como eu já lhe diga, e que tenhamos a capacidade. Mas quando ele diz meses, é mesmo há uns bons meses, que eu sei que o João anda em reuniões e já tem uma equipa e uma ideia pensada já há mesmo muito tempo, por isso não é nada de recente. Para pensar e para estudar aquilo que é o Benfica. Eu tenho uma equipa com a qual já estou a trabalhar há alguns meses e estamos a fazer um diagnóstico profundo daquilo que é o Benfica, olhar para aquilo que são as melhores práticas, não só em Portugal como no estrangeiro, conseguir reunir um conjunto de pessoas que são os melhores nas suas áreas profissionais para olharem não só para a área desportiva, mas para a área financeira, para a área digital, para a área das receitas. E aquilo que eu posso garantir aos benfiquistas é que eu estou pronto e a minha equipa está pronta para liderar o Benfica. Foi um nome que esteve sempre muito presente, até em termos de assembleias, o seu nome também sempre muito falado como candidato para estas eleições. Permita-me a provocação, entre aspas. Hesitou mesmo a avançar ou digamos que era o segredo mais mal guardado destas eleições? Já havia muita gente à espera que avançasse de facto?
Eu avancei porque, mais uma vez, estou preocupado com a situação do Benfica e acho que tenho condições para o mudar. Foi uma decisão ponderada, foi uma decisão que já foi tomada há alguns meses e que eu apenas comunico agora porque não quis desestabilizar o Benfica enquanto ainda tinha competições para ganhar em Portugal. E, portanto, guardei este anúncio para o final da época, exatamente porque, para mim, acima dos meus interesses pessoais, estão os interesses do Benfica. Aqui, com toda a franqueza e gostando muito do João Noronha Lopes e tendo apoiado o João contra o Vieira, também não é grande mérito, era óbvio naquela altura, mas gostando muito e gostando muito das pessoas que o envolvem e das suas ideias, não podemos dizer que o João só entrou agora para não destabilizar. Aliás, acho que o João Diogo entrou há muito tempo e não destabilizou nada, antes pelo contrário. Entrou numa altura calma, não foi numa altura decisiva da época, apresentou as suas ideias e não teve problemas se ia ganhar ou perder no campeonato e a taça e isso tudo. O João Noronha aparece agora porque já sabe que tem hipóteses de ganhar. Aqui não há. Aliás, o João Noronha Lopes não teve contra o Rui Costa, não foi por achar que o Rui Costa era um bom presidente. Ele sabia que ia perder. Pá, e não acho isso mal. Ele gastou muito dinheiro contra o Vieira e logo a seguir teve a do Rui Costa. E isto não pode ser uma festa, não é? Agora, acho que ele devia ser mais transparente. Obviamente não iria ser, mas é por isso que estou aqui a reagir e a dar a minha opinião. E ele entra agora porque sabe que agora tem hipóteses e que provavelmente, se imaginem que o Benfica ganhava a dobradinha, as coisas eram muito mais difíceis. Então teve a aguardar, como também teve a aguardar o Martim, como também provavelmente irá aguardar o Mauro. É tudo um jogo. Tendo em conta o contexto, eventualmente até a sua própria preparação pessoal, porque já passou por um ato eleitoral, sendo que agora, 5 anos depois, tem mais condições de chegar a presidente do Benfica? Olha, eu acho que aquilo que eu tenho hoje em dia é um dos grandes luxos da vida é eu ser um homem livre e independente. E, portanto, candidato-me não sendo empurrado por ninguém, não faço parte de grupos de interesses, não tenho grupos empresariais por trás e não precisei de ir ao beijamão a ninguém. Faço com muita convicção e com a liberdade de poder pensar pela minha cabeça e de colocar os interesses do Benfica acima de tudo. E é isso que eu farei quando for eleito presidente do nosso clube. Falou há pouco da questão do timing de anúncio desta candidatura, de esperar pelo final da época. Esse devia ser o timing também das eleições. As eleições deveriam ser antecipadas no período de pausa da equipa de futebol, que é o principal rosto do clube. Eu acho que neste momento este presidente e esta direção não reúnem as condições para permitir um bom planeamento da época desportiva que aí vem. E, portanto, quando assim é, eu acho que é no melhor interesse do clube e no melhor interesse daquilo que tem que ser o sucesso desportivo para que as eleições tenham lugar mais cedo. O que é que tem a dizer a quem o possa acusar de, em 2021, não ter avançado por ser difícil e agora avançar por ser mais fácil? Olha, aquilo que eu tenho a dizer é que eu sempre estive disponível para o Benfica em alturas muito difíceis. Eu fiz parte da direção de Manel Vilarinho. Fui um dos primeiros que desafiei Manel Vilarinho a avançar numa altura muito difícil em que era importante manter o clube nas mãos dos seus donos, que são os sócios. Estive disponível para avançar numa altura muito difícil. Isto é verdade, já tenho estado alguma vez com o presidente Vilarinho e ele diz-me sempre que ele não queria ir, mas foram uns miúdos, e quando um desses miúdos era o João, que o convenceram a ir. Portanto, é verdade que há um passado importante do João Noronha que foi benéfico para o futuro do Benfica. Pronto, aí não há dúvida e esse mérito tem que ser dado. Muito difícil contra Luís Filipe Vieira, quando achei que era importante mudar e alterar aquilo que tinha sido uma prática de muitos anos no Benfica e quando todos os outros se recusaram a avançar. E principalmente é preciso que os benfiquistas percebam que ser ativo na defesa dos interesses do Benfica não é falar mais alto ou não é estar sempre à procura dos holofotes e da televisão.
Eu estive presente naquilo que foram momentos determinantes da vida do Benfica nestes últimos anos. E antes de mais estive presente nas Assembleias Gerais, que é onde se viu o benfiquismo. Verdade. Dei a minha opinião, fiz as minhas críticas Verdade. construtivas, fiz-las cara a cara com o Presidente Rui Costa, com o respeito institucional que ele me deve, mas não deixei de lhe dizer aquilo que penso. E isso temos que ser francos, não há ninguém numa Assembleia Geral que consiga reunir tanta atenção como João Noronha Lopes. Há os outros que vão falar e as pessoas ouvem com respeito, mas a partir do momento em que o João Noronha começa a falar, a sala fica em silêncio para ouvir o que é que ele tem para dizer. E isto é uma influência muito grande que beneficia o João Noronha Lopes. Eu acho que ele tem carisma, eu estou a vê-lo e estou a simpatizar com a imagem dele, e isso é muito importante numas eleições, e acho que há muita gente que gosta dele, e isso é mérito do que ele fez e também da sua postura. E estive, por exemplo, presente num momento determinante para a vida do clube, que foi o processo de revisão de estatutos. Comecei a trabalhar nisso antes da direção, constituí uma comissão para a revisão dos estatutos. Assim que o Presidente disse que iria formar uma comissão, eu coloquei todo o trabalho que tinha sido feito à disposição da comissão que foi nomeada pela direção, exatamente porque não havia absolutamente razão nenhuma para nós estarmos a competir. Os interesses do Benfica estão acima de tudo e foi isso que eu procurei fazer. Conta concorrer nestas eleições contra Rui Costa? Como eu já disse, eu não vou concorrer contra ninguém. Vou concorrer acima do Benfica. Ninguém coloca em causa o benfiquismo de Rui Costa, que foi um ídolo de todos nós enquanto jogador. Mas não basta ter benfiquismo para ser presidente do Benfica. É preciso ter competência e é preciso ter capacidade para o liderar. E eu acho que os benfiquistas, neste momento, o que querem ver no seu presidente é, antes de mais, liderança. E uma liderança que tenha um rumo, que consiga reunir as melhores equipas, que trabalhem em conjunto, que tenha coragem para defender os interesses do Benfica, que traga muita ambição, não só para o futebol, mas também para as modalidades. E é isso que eu estou a fazer com as minhas equipas, a preparar, e aquilo que eu posso garantir é que vou estar disponível e estarei pronto para liderar o Benfica no dia a seguir à minha eleição. Há 5 anos dizia-nos que Rui Costa, como grande figura do Benfica, como acabou de dizer, que tinha um papel discreto na SAD e que gostaria que ele tivesse um papel mais ativo no futebol do Benfica. Porquê é que tinha esta opinião há 5 anos e porquê é que mudou, entretanto, de opinião? Rui Costa esteve presente em muitos momentos da vida do Benfica nos últimos anos. Primeiro na SAD e depois enquanto vice-presidente do Benfica. O que me parece importante realçar aqui é que durante este tempo o Benfica ganhou pouco, teve pouco rigor nas contas e não foi bem defendido. E é isso que tem que mudar. O Benfica tem que ter um presidente que o saiba liderar, que tenha a competência para escolher as melhores pessoas e que defenda o Benfica nas alturas próprias. Podia dar exemplos concretos do que está a argumentar, desse argumento? Sim, eu dou-lhe 2 exemplos que me parecem elucidativos. O presidente da Federação, ex-presidente da Liga, em determinada altura, colocou em causa o Benfica, quando disse que havia um clube que achava que vale mais do que todos os outros a propósito da centralização. Aquilo que eu pergunto ao Dr. Pedro Proença é quanto é que valeria esta Liga sem o Benfica. E quando Pedro Proença colocou em causa aquilo que o Benfica vale no futebol português, aquilo que eu assisti foi um silêncio total da direção do Benfica. Eu tive a oportunidade, aliás, de questionar a direção do Benfica, o seu presidente de uma Assembleia Geral, sobre o porquê deste silêncio. Aquilo que os benfiquistas esperariam era que, nessa altura, o presidente Rui Costa tivesse vindo defender o Benfica e já agora que explicasse quais as razões que o levam a apoiar Pedro Proença, que até hoje não são conhecidas de nenhum benfiquista. Na última final da taça, nós assistimos a uma vergonha, uma agressão bárbara de um jogador do Sporting a um jogador do Benfica. O presidente ou a direção fazem um comunicado logo a seguir a condenar os acontecimentos. Aquilo que eu esperaria é que na reunião dos presidentes da Liga, que teve lugar passado um dia,
que essa defesa do Benfica fosse assumida intransigentemente pelo Presidente, de uma forma frontal e direta perante todos os presidentes. O que é que aconteceu? O Presidente do Sporting falou, o Presidente do Porto falou e o Presidente do Benfica mais uma vez teve o silêncio. Não é assim que se defendem os interesses do Benfica. Os interesses do Benfica têm que ser defendidos com firmeza, na altura própria e com coragem e perante aqueles que nós achamos que não estão a contribuir para aquilo que deve ser a melhoria do futebol português. João Diogo Manteigas já anunciou também a sua candidatura, elogiou-o e inclusivamente disse que tinha se quisesse um lugar para si na lista dele. Está disposto a abdicar da candidatura para João Diogo Manteigas ou abrir, em sentido contrário, a porta para ele integrar a sua candidatura? Esta pergunta é muito interessante porque faria muito sentido que o João Diogo e o João Noronha se juntassem. De um ponto de vista mais jurídico e outro mais de gestão, acho que se complementam muito bem e faziam bem parte de uma estrutura. Ao longo do tempo tenho-me apercebido que isso não será fácil. Aliás, tenho visto muitos ataques de ambos os voluntários, as pessoas que apoiam as candidaturas, uns contra os outros, que é algo que eu não gosto de ver, mas eu sempre pensei que isto fosse acontecer, e claro que era o João de Diogo Manteigas dentro da lista do João Noronha Lopes. Acho muito difícil que o contrário aconteça, mas mesmo agora o João Diogo entrar na do Noronha parece muito improvável. Aliás, pelo que eu sei, até é mais provável que haja coligações para outros lados e surpreendentes, e vamos ver como é que é o futuro. Mas é interessante que haja aqui esta pergunta, acho que porque faz todo o sentido e seria muito benéfico que estas duas listas se juntassem, que neste momento, obviamente, são entre as listas da oposição e as mais bem perfiladas para ganhar. A minha candidatura é uma candidatura que é assumida com muita convicção, com muita força e com a capacidade de reunir as melhores pessoas. E, portanto, é assim que eu me vou apresentar a todos os benfiquistas. Todas as outras candidaturas serão muito bem-vindas. Eu acho que faz falta no Benfica o debate de ideias, o debate de projetos e, portanto, todos os candidatos que o vierem fazer de uma forma construtiva e para defenderem aquilo que é a sua visão para o Benfica serão muito bem-vindos. Mas admite, por exemplo, integral na sua lista, se houver a convergência de ideias? Não é isso que está aqui em questão. Mais uma vez, aquilo que me parece importante é que todos os candidatos defendam as suas ideias, que todos os candidatos defendam aquilo que é o seu projeto para o Benfica de uma forma aberta, que não fujam ao debate, que contactem com os benfiquistas, e eu acho que é isso que todos os candidatos irão fazer. Recentemente, o empresário Marco Galinha, que chegou a admitir-se que poderia candidatar-se à presidência do Benfica, teve algumas palavras que provavelmente considerado desagradáveis, dizendo que João Noronha Lopes não lhe atendeu o telefone, que se apresentava como administrador, diretor da McDonald's e que as empresas dele nunca deram lucro. Que comentário lhe merecem estas palavras? Isso é um absurdo. Essas declarações são feitas ou por ignorância ou por má fé. Aquilo que se passa com a empresa a que fez referência é muito simples. Nós temos empresas que estão em fase de investimento e temos empresas consolidadas. Essa empresa é uma empresa que foi considerada a marca mais inovadora do retalho em Portugal e que está numa fase de crescimento esse que é financiado pelos sócios que têm capacidade financeira para o fazer. Neste momento vai iniciar um processo de expansão internacional, abrindo as primeiras lojas em Espanha e iniciando um processo também no Médio Oriente. Porquê é que se considera melhor candidato que João Diogo Manteigas, para já o único oficial, Rui Costa e eventualmente Mauro Xavier? Eu tenho 20 anos de experiência enquanto empresário em várias organizações e em vários pontos à volta do mundo. Para o poder fazer, tive que liderar com visão estratégica, tive que escolher os melhores. E não basta escolher os melhores, temos que os pôr a trabalhar em conjunto e na defesa do interesse superior e não dos seus interesses próprios. Tive que ter ambição, tive que
lidar em situações muito difíceis, tomando decisões em contextos complicados, em que era preciso romper com o passado, em que era preciso transformar organizações e, portanto, tudo isso me preparou para um dos grandes desafios, ou o maior desafio, eu diria, da minha vida, que é liderar o Sport Lisboa e Benfica. E depois devo recordar que também tenho uma experiência enquanto vice-presidente do Benfica, numa altura particularmente difícil, em que era importante recuperar o Benfica para os sócios. E aquilo que eu posso garantir aos sócios do Benfica é que eu e a minha equipa estamos prontos e que no dia seguinte às eleições estaremos prontos para gerir o Benfica. Não preciso de períodos de aprendizagem, não vou fazer um estágio, estou com muita convicção e estou com muito boa gente à minha volta para ajudar a fazer crescer o clube. Se olharmos só para currículo, se me apresentasse os currículos de todos os candidatos, a mim parece-me óbvio que o João Noronha Lopes e o Mauro Xavier, se candidatar, estão à frente dos restantes. Têm ambos um bom currículo, a gerir grandes empresas de muita gente, e aí não há dúvida. Agora, temos que ver o resto, mas percebo o que ele está a dizer. Eu acho que, em termos de perfil, o João Noronha Lopes, se juntar ao seu currículo todas as outras coisas que nós consideramos importantes, está à frente de todos os outros. Agora, isso é o que vamos ver ao longo do tempo. Francisco Benítez foi o último candidato derrotado nas últimas eleições, tem sido uma voz ativa no universo benfiquista, tem contribuído ativamente, inclusivamente, para a elaboração dos novos estatutos. Vai contar com ele na sua lista? Francisco Benítez é um benfiquista que eu respeito muito e que tem sido muito ativo na defesa dos interesses do Benfica e que teve um papel muito importante agora no processo de revisão dos estatutos. E, portanto, todos aqueles benfiquistas que puserem os interesses do nosso clube acima de tudo serão muito bem-vindos e o seu apoio, obviamente, será muito bem-vindo. Isso é um sim? Parece-me... Deixa eu ver. É um sim a todos os benfiquistas que puserem os interesses do Benfica acima de tudo. E eu não gosto de particularizar o A ou o B, sabe porquê? Porque importantes somos todos, importantes são todos os sócios do Benfica. O Benfica é dos sócios e, portanto, eu quero ter o apoio de todos os sócios de Lisboa, os sócios da província e que quiserem pôr os interesses do Benfica acima de tudo, incluindo aqueles que são mais ativos e que tiveram, obviamente, papéis importantes, como foi o caso do Francisco Benítez, que mencionou. Mas não deu a mesma resposta para o João Diogo Manteigas. Parece-me óbvio que o Benítez será parte da lista. Aliás, já declarou hoje o apoio e já sabia. Isso é até algo que me deixa curioso, como é que será o futuro do servir o Benfica, porque está muito dividido. Eu conheço muita gente que está mais para o Manteigas, há muita gente que está para o Noronha, e o Benítez, sendo a cara do movimento, gostaria de saber como é que está a ser visto, sim, apoiar desde tão cedo o João Noronha Lopes. Acredita que o Luís Filipe Vieira poderá ter um papel importante nestas eleições, como candidato ou apoiando outro candidato? Luís Filipe Vieira representa o passado do Benfica e representa uma maneira de estar no futebol que já não tem lugar nos tempos de hoje, nos tempos modernos. Não sei se vai ser candidato, consta que poderá apoiar outra lista, veremos aquilo que se vai passar nos próximos tempos. Aquilo que eu lhe garanto é que eu estou pronto, vou avançar, seja contra Luís Filipe Vieira, seja disputando democraticamente as eleições com os outros candidatos que se apresentarem. Já temos falado aqui do processo de revisão dos estatutos, no qual participou ativamente. Começava por perguntar relativamente a esse tema, se subscreve a ideia de que o Benfica é hoje um clube mais democrático, tendo em conta esta aprovação de estatutos, que até foi aprovada por uma larga franja de votantes. Eu acho que estes estatutos representam uma melhoria relativamente aos estatutos anteriores, inegavelmente. Em termos de democracia, em termos de gestão de conflitos de interesse, nas condições de elegibilidade para presidente e, portanto, há muitas coisas que melhoraram. Estes estatutos, como em qualquer processo desta natureza, não são estatutos de ninguém, representam de compromissos e, portanto, eu fiquei satisfeito com aquilo que foi o processo final. Há coisas com as quais eu concordo, há outras que eu concordo menos, mas os estatutos na sua generalidade são maiores e devo, aliás, aproveitar
para reconhecer o trabalho que foi feito pela direção em cumprir uma promessa que foi feita e, nomeadamente, o papel importante que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral teve na condução e na conclusão deste processo. Merecido. Mas também é verdade que quem lá esteve, houve muita gente que perdeu alguma confiança no João Noronha Lopes por alguns dos votos que ele demonstrou durante os estatutos. E isso vale o que vale, mas depois é natural. Aliás, faz parte disso. Nós queremos saber as ideias e através dos votos em alguns tópicos dos estatutos nós também conseguimos ter a ideia de que será o presidente João Noronha Lopes. Como é que olha para as mudanças nos estatutos que têm impacto direto em ato eleitoral, nomeadamente a redistribuição do número de votos, o ter sido retirado os votos às casas do Benfica e a eventualidade de uma segunda volta? Como é que olha para essas mudanças que impactam diretamente nas eleições? Olha, as mudanças que foram introduzidas para permitir que existam mais candidatos a concorrer ao Sport Lisboa e Benfica, na minha opinião, são muito positivas. E, mais uma vez, trata-se de alargar a democracia e permitir que exista gente mais nova, gente que traga ideias e que possa vir discutir o Benfica. Todas as alterações que foram introduzidas no sentido de garantir maior transparência e na vida do Sport Lisboa e Benfica são igualmente importantíssimas. A segunda volta que mencionou parece-me importante porque vai permitir ao presidente que for eleito ser eleito com maior legitimidade e tudo aquilo que o Benfica não precisa é de instabilidade. E, portanto, parece-me uma das alterações que foi introduzida depois em Assembleia Geral muito positivas para o futuro do clube. Alguns destes elementos tinham muito peso no ato eleitoral, a questão das casas, a questão da própria distribuição de votos. Acha que isso pode mudar aqui um bocadinho a equação das eleições, a forma como quase a análise política, digamos assim, que se vai fazer depois do ato eleitoral? Não, deixe-me dizer relativamente às casas o seguinte. As casas são polos fundamentais do benfiquismo em todo o mundo. Mas a direção não se pode só lembrar das casas para cortar fitas ou em vésperas de um ato eleitoral. As casas têm que ser apoiadas de forma eficaz ao longo de todo o mandato, fornecendo-lhe ferramentas de gestão, ferramentas que os ajude melhor, por exemplo, na angariação de patrocínios. É fundamental fazer um processo de digitalização das casas e é muito importante que a própria direção vá às casas mais do que aquilo que tem ido. Eu, por exemplo, uma das coisas que penso fazer enquanto presidente é fazer as presidências abertas às casas do Benfica e aos benfiquistas. O Benfica não é só Lisboa, o Benfica vive-se muito também fora de Lisboa e, portanto, eu, pelo menos 2 vezes por ano, vou reunir toda a direção em casas do Benfica, não só a pessoa encarregue das casas, mas toda a direção, para que nós possamos contactar de perto com os benfiquistas de fora de Lisboa, que compreendamos as suas preocupações, que ouçamos as suas sugestões para o futuro e porque o Benfica tem que cada vez mais ser um clube aberto a todos e ouvir muito os benfiquistas que estão fora de Lisboa. Preocupa aquele eventual conflito legal relacionado com o artigo 66, que diz que a maioria do órgão de fiscalização sejam membros do Conselho Fiscal, quando o Código das Sociedades Comerciais diz o oposto? Preocupa esse eventual conflito legal relativamente aos estatutos? Não me preocupa. E mesmo que esse artigo pudesse ser posto em causa, isso não punha em causa a validade dos estatutos como um todo. E das eleições, acha que isso pode levantar algumas dúvidas de legalidade do ato eleitoral? Não, acho que não. Acho que o que é importante é que rapidamente nós possamos aprovar um regulamento eleitoral que permita uma maior transparência e um maior envolvimento de todas as candidaturas na preparação destas eleições. Julgo que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral o fará no interesse do Benfica. Portanto, acha que isso deve ser feito o mais rapidamente possível? Acho que isso tem que ser feito o mais rapidamente possível. Em setembro de 2024 disse que não há contas certas quando não se controla aquilo que se gasta, a propósito das contas da sociedade. O Benfica precisa apertar o cinto? O Benfica precisa de ser bem gerido. Bem gerido do ponto de vista desportivo e bem gerido do ponto de vista financeiro. Relativamente às contas, há dados preocupantes. A evolução dos capitais próprios, a diferença entre o passivo e o ativo de curto prazo, nomeadamente,
Agora, o problema fundamental do Benfica resume-se a uma questão. O Benfica, em termos de receitas e despesas correntes, ou seja, excluindo as vendas de jogadores, o Benfica gasta mais do que aquilo que recebe. E o que é que acontece quando isso se verifica ano após ano? O que se verifica é que somos obrigados a vender jogadores. E somos obrigados a vender não só os jogadores mais cedo, como eventualmente a ter que vender mais dos nossos jogadores. E este é um modelo que não funciona e que pode pôr em causa aquilo que é a sustentabilidade do futebol do Benfica, que é a importância da formação. O Benfica tem que ter uma formação para vencer e não uma formação para vender. Como é que isto se consegue? Consegue-se, primeiro, através da criação de uma identidade e de uma cultura de vitória que tem que ser transversal a todo o futebol do Benfica. Nós temos que querer ganhar muito e, para isso, temos que criar condições para que os jogadores da nossa formação permaneçam pelo menos 3 anos no Sport Lisboa e Benfica, inclusive numa época que seja uma época de afirmação. Isso constrói-se numa organização em que todos, desde o diretor desportivo até ao treinador, percebam a importância que a formação tem e se criem condições para que os jogadores evoluam até à equipa principal, sendo que todos eles serão avaliados pela capacidade que têm de aproveitamento dos jogadores da formação. E, obviamente, que se consegue pela criação de incentivos financeiros para que os jogadores da formação possam ficar durante 3 anos e ser campeões pelo Benfica. E, obviamente, que me dizem, mas o Benfica tem condições para fazer isso? E a minha resposta é obviamente que tem, porque se o nosso rival tem condições para reter os melhores jogadores, ninguém me convence que o Benfica não tem condições para manter os seus melhores jogadores da formação. Eu ouço muitas vezes a expressão não se pode cortar as pernas aos jogadores para ir lá para fora. O que eu quero ouvir é que não se cortem as pernas aos jogadores para que eles cumpram o seu sonho de vestir um manto sagrado e de se tornarem ídolos no Benfica. E isso, obviamente, é algo que o Benfica tem que fazer. O Benfica é muito bom a formar, é muito rápido a vender e é mau a contratar. Isso comigo vai mudar. Aqui uma resposta quase igual ao João Diogo Manteigas, na necessidade de manter os ativos e os jogadores da formação se afirmarem dentro do clube. Eu acho que se metermos os dois Joões um ao lado do outro durante 1 hora, vai ser muito raro o ponto em que eles discordem. Acho que têm ideias mesmo muito semelhantes, e aqui faço a mesma crítica que fiz ao João Diogo. Parece que o Rui Costa quis mandar embora o João Neves. Achava que ia contratar um melhor do que o João Neves, e não é isso que acontece. Acontece é que neste momento a manta é muito curta, e quando começa a arrefecer muito no lado financeiro, é obrigada a ver-se livre do melhor jogador. Pronto. E então aqui não me interessa nada, ou interessa-me porque é uma boa ideia, não é? Nós criarmos condições para manter cá o João Neves, sem dúvida nenhuma. E ambos dizem, temos que criar incentivos para o jogador ficar cá. Eu acho que aqui o problema nem era convencer o jogador a ficar cá. A questão é que o Benfica necessitou que o João Neves fosse embora. E é isso é que eu preciso saber. Como é que vão fazer para que o João Neves haja dinheiro para o João Neves ficar cá? Não é para lhe dar a ele, é para não faltar ao Benfica. Pronto, e a resposta, se o Sporting consegue, nós também conseguimos, não é muito útil, não é? Eu percebo e concordo que nós conseguimos, mas neste momento ainda os candidatos não querem estar a meter as cartas em jogo. Acho perfeitamente normal e não vamos estar a dar trunfos aos adversários. Nós não somos ingênuos e percebemos que isto é um jogo. Mas no futuro acho que o que vai separar os discursos iguais do João Diogo Manteigas e do João Noronha Lopes é, dentro desta ideia, como é que a executam. Considerando então, uma das críticas que tem sido feita à gestão atual é alguma pressa, digamos assim, em vender jogadores, nomeadamente jogadores da formação. Portanto, mas é por necessidade, ideia, não é porque querem vender. Ideia de que há alguma pressa em vender jogadores. Eu acho que há uma má gestão desportiva que se manifesta em várias coisas. Primeiro, não é desportiva, é financeira. Organização. Temos hoje uma organização em que ninguém sabe o que é que faz. Uma organização em que nós contratamos jogadores sem o parecer positivo do scouting. Uma organização em que as pessoas mal se falam. Uma organização em que um jogador diz uma coisa à tarde e o presidente diz uma coisa diferente à noite.
uma organização que tem o plantel mais caro de Portugal, mas que nos melhores jogadores no top 10 temos apenas um dos jogadores. E, portanto, não é a questão de gastar mais ou menos. O que estamos é a gastar mal. Também. E é isso que tem que mudar no Benfica. E depois, relativamente à formação, aquilo que acontece é que há uma total incapacidade para motivar e para reter os melhores jogadores. Eu vou-lhe dar um exemplo, que é o caso João Neves. Como é que é possível ter um jogador que já na altura todos os benfiquistas conseguiam ver que era um dos melhores médios da Europa, que corporizava aquilo que é a mística, a vontade de vencer e a garra do Benfica, e que depois tinha um ordenado 4 ou 5 vezes inferior a jogadores que nem sequer eram titulares. E como é que se deixa chegar a situação a um ponto em que atempadamente não se fala com o jogador, não se faz um aumento de ordenado a colocá-lo ao nível dos melhores, não se cria inclusivamente as condições para que ele possa ser capitão do Sport Lisboa e Benfica e depois de se tornar um ídolo e vencer, então o jogador devia ter saído. E portanto, o Benfica não fez, relativamente a João Neves, tudo aquilo que poderia fazer. Não lhes interessava que o João Neves quisesse ficar, interessava-lhes que o João Neves quisesse ir embora. Porque assim é muito mais fácil de explicar aos adeptos que o João Neves foi embora porque ele queria ir. A verdade é que o Benfica precisava muito que o João Neves fosse para não haver problemas financeiros. Acho que aí toda a gente percebe. E acho que o João está aqui ainda a tentar ganhar mais um voto fácil a dizer que o Rui Costa não fez tudo para que ele ficasse. Como quer dizer que o Rui Costa não se apercebeu que o João Neves era um grande jogador e que podia ter mantido cá. E acho que não é isso. Acho que toda a gente sabia, mas não houve hipótese. Exatamente aí, a crítica que deve ser feita é porque não há uma gestão financeira que permita que os jogadores fiquem cá. Para reter o jogador. E olha que eu sei muito bem daquilo que estou a falar. Não olhando só para o João Neves, mas para outros João Neves que possam aparecer, acredita que é fácil fazer esse equilíbrio, tendo em conta, por exemplo, que agora olhamos para o que o João Neves conseguiu esta época no Paris Saint-Germain, acaba de ser campeão europeu, ou seja, é possível passar aos jogadores da formação essa mensagem de que é melhor ficar mais um ano ou mais 10 anos na equipa principal do Benfica do que ir para outros clubes de outros patamares, não só da ordem financeira como desportiva? Claro que é. Claro que é. Ora, mais uma vez, o problema do Benfica hoje em dia resume-se a 2 palavras a nível do futebol. Falta identidade e falta competência. Falta identidade e cultura de vitória. O problema não é que nós não ganhemos todos os anos, é que banalizemos a derrota. É que, quando existe um problema, em vez de procurar uma solução, estamos sempre à procura de uma desculpa para aquilo que aconteceu. Concordo imenso, e a identidade também é um dos pontos mais debatidos pelo João Diogo Manteigas. Concordo plenamente com os dois. E, portanto, é preciso que todos os jogadores tenham essa cultura de vitória, a começar pelos jogadores da formação, que têm que sentir que todas as pessoas naquela organização têm como objetivo que eles possam ascender à equipa principal do Benfica e que se possam tornar ídolos na equipa principal do Benfica. E depois o Benfica tem perfeitamente condições financeiras para aguentar os jogadores durante 3 anos, incluindo uma época de afirmação, e depois, naturalmente, podem os jogadores sair, mas depois de ganharem pelo Benfica. Isso acontece em muitos clubes e não há razão absolutamente nenhuma para que não aconteça no Sport Lisboa e Benfica. Já agora, desculpe, o que é que sentiu quando viu o Tomás Araújo e o António Silva vestidos com a camisola do PSG? Não gostei. Gosto muito mais de os ver com a camisola do Sport Lisboa e Benfica. Sei que estiveram lá com um amigo, a apoiar um amigo, mas aquilo que é muito importante dizer como neste momento... Como procederia se fosse presidente do Benfica? Aquilo que é muito importante dizer neste momento é que ninguém no Benfica pode colocar em causa o profissionalismo, a entrega e o benfiquismo daqueles jogadores. Já teve a oportunidade? Mais uma vez, uma resposta muito parecida com a do João Diogo Manteigas, que eu concordo. Acho que não foi bonito por parte dos jogadores. Pareceu-me que o Noronha foi um bocadinho mais incisivo a dizer que não tinha gostado. O João Diogo foi mais explicativo e tentou mostrar um bocadinho o ponto dos dois lados. Acho que ambas as respostas são válidas.
a oportunidade de falar aí da polémica em redor da final da Taça e até depois da relação com a Cimeira de Presidentes da Liga que aconteceu. A posição da SAD do Benfica pareceu-me considerar ou tardia ou insuficiente. Era a questão que lançava. Foi tardia, foi insuficiente aquela reação do Benfica pós-Jamor? A reação do Benfica é tardia e acontece numa altura em que já tínhamos perdido tudo e já não havia nenhum troféu nacional para ganhar. O que é importante é que o Benfica seja defendido com firmeza na altura própria. E todos os benfiquistas assistiram durante a época a várias situações em que o Benfica foi gravemente prejudicado pelas arbitragens e pelo VAR. E o que é que aconteceu nessa altura? Assistimos ou ao silêncio da direção e do presidente do Benfica, ou então à emissão de uns comunicados muito palavrosos, mas que diziam muito pouco. E, portanto, o Benfica tem que ser defendido nas alturas próprias, tem que ser defendido quando um presidente da Liga coloca em causa a grandeza do Benfica, tem que ser defendido quando há um presidente de um dos nossos rivais que, depois daquilo que aconteceu na Taça de Portugal, foi ainda incapaz de condenar aquilo que um jogador do Sporting fez a um jogador do Benfica, e o presidente do Benfica tem que falar. O presidente do Benfica, depois daquele comunicado, tem que ir à reunião com os presidentes dos outros clubes e olhos nos olhos, nomeadamente com o presidente do Sporting, ser consequente com o comunicado e dizer aquilo que pensa. E é isso que não está a acontecer hoje em dia. O Benfica está a ser mal defendido, não só junto das instâncias do futebol português, como também relativamente aos nossos rivais. Não deixa de ser uma crítica à gestão de Rui Costa, mas quando se coloca o foco na arbitragem, quando se aponta o dedo, não se está a ter a responsabilidade da gestão de Rui Costa, da SAD atual, do clube? Vamos ver. Há aqui duas situações. Durante esta época, existiram situações que prejudicaram o clube. Eu lembro-me da rasteira com a cabeça do Otamendi, ou de uma câmara que estava num poste e que conseguiu ver um fora de jogo, analisar um fora de jogo com 6 centímetros. Portanto, houve situações muito estranhas. Agora, é preciso ser claro que o Benfica não foi campeão esta época por incompetência. Incompetência na preparação da época. Todos os benfiquistas percebiam que Schmidt não tinha condições para voltar a ser treinador do Benfica. E por teimosia, Schmidt continuou uma época quando não tinha qualquer condição para o fazer. E isso custou-nos ponto. Todos os jogadores do Benfica, todos os adeptos do Benfica, não percebem que o Benfica continua a comprar jogadores como se fosse uma lista de supermercados, sem qualquer critério. Não percebem que se compra um defesa-direito no último dia do mercado, para depois esse defesa-direito sair em janeiro e depois não se contratar um defesa-direito, obrigando um dos nossos melhores centrais a desgastar-se e a jogar numa posição que não era a sua. Não percebem que as pessoas têm que ter uma cultura de colaboração dentro do futebol do Benfica que coloca os interesses do Benfica acima de tudo. E, portanto, quando assim é, quando não há competência na preparação e na gestão da época, e quando não há também coragem para defender os interesses do Benfica nas alturas próprias, é evidente que as responsabilidades pertencem ao próprio clube e pertencem a quem o dirige, nomeadamente ao seu presidente. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, reagindo às declarações de Rui Costa e à posição do Benfica, falou em ruído do desespero. Como é que analisa esta adjetivação? Eu, relativamente às declarações do presidente do Sporting e à sua postura, tenho que dizer o seguinte. O presidente do Sporting, durante a época, condicionou e pressionou as arbitragens em alturas cruciais da época. Nessa altura, eu não ouvi rigorosamente ninguém do Benfica reagir e defender o clube. E mais recentemente, é para mim inaceitável que perante aquilo que se passou na final da Taça com um jogador do Sporting a agredir perante milhões de portugueses, um jogador do Benfica que até hoje, ainda não houve uma palavra do presidente do Sporting a reagir contra uma situação absolutamente lamentável. E acrescento aquilo que eu já disse, que é, comigo o Benfica não anda a reboque de ninguém. Porque sempre que o Benfica anda a reboque dos outros, o Benfica fica em segundo.
Além desse é uma boa incidente, frase. desta polémica mais recente, que opinião tem de Frederico Varandas, se vier a ser presidente? Como é que perspectiva uma relação com o Sporting e com o presidente do Sporting? O Benfica quererá ter as melhores relações institucionais com todos os clubes e todas as entidades do futebol português. Agora, o Benfica vai respeitar quem nos respeitar. E, principalmente, o Benfica tem que se dar ao respeito, assumindo uma posição de liderança naquilo que é o seu papel para transformar o futebol português. Deixe-me lhe dar 2 exemplos. Processo da centralização. Nós tivemos um decreto-lei sobre a centralização que foi aprovado há 4 anos. Durante 4 anos ninguém fez nada sobre este assunto. E agora vamos querer fazer, aparentemente num ano, aquilo que não foi feito em 4. Na minha opinião, aquilo que deveria ter sido feito, e eu já o escrevi e já o disse em Assembleia Geral do Benfica, era se não seria mais avisado que se estivesse a colocar em causa a pertinência daquele decreto-lei, quando as condições de mercado, quando o panorama audiovisual mudou. E se a Liga não o faz, teria que ser o Benfica a tomar a iniciativa para o fazer. Agora, o que eu não aceito, mais uma vez, é que o Dr. Pedro Proença venha colocar em causa a grandeza do Benfica enquanto clube e aquilo que é o seu legítimo direito de ser compensado pela posição que tem no futebol português como o maior gerador de receitas e aquele que mais contribui para o ranking internacional. E a propósito desta questão da centralização, deixe que me lhe diga uma coisa. Comigo, se for preciso o Benfica ir contra a corrente, eu vou. O que é que significa ir contra a corrente, neste caso em concreto? Significa que o Benfica não pode ser prejudicado naquilo que são as receitas que lhe são devidas, enquanto clube que mais gera e que mais contribui para o ranking, e que não pode de maneira nenhuma querer normalizar uma situação ou normalizar uma situação, nomeadamente fazendo um nivelamento por baixo daquilo que é o futebol português. Há um problema, se me permite, que é o seguinte. O futebol português, hoje em dia, é um mau produto. E, portanto, nós temos que melhorar o produto, no interesse de todos. E depois de melhorarmos o produto, então vamos pensar como é que vamos distribuir as receitas que esse produto joga. Agora, a centralização ou a distribuição por si só não resolve nada. O que nós devíamos estar aqui a discutir era uma aproximação global ao futebol português, que é estarmos a discutir a reformulação dos quadros competitivos, estarmos a discutir a redução dos clubes na Primeira Liga, nomeadamente para que permitam ou que evitem uma sobrecarga de jogos que nos permitam ir longe ou ter uma melhor performance na Europa. Deveríamos estar a discutir aqui a independência do Conselho de Disciplina e do Conselho de Justiça no futebol português. Deveríamos estar aqui a discutir o regime do IVA que se aplica no futebol. Que sentido é que faz que uma pessoa que vai ao futebol pague mais IVA do que uma pessoa que vai ao teatro? Não faz absolutamente nenhum. Principalmente quando o futebol é uma das poucas indústrias em Portugal que consegue ser competitiva com outras indústrias do futebol à volta do mundo. Isso não acontece praticamente com nenhumas indústrias e, portanto, há que olhar para o futebol português como um todo, há que pensá-lo com cabeça, tronco e membros e neste processo o Benfica está disposto para contribuir. Agora, não contem com o Benfica para nivelar por baixo o futebol português e para ser prejudicado nos seus direitos, porque, mais uma vez, se for necessário, na defesa dos interesses do Benfica, eu ir contra a corrente daquilo que os outros pensam, eu vou pensar primeiro do Benfica. Mas Isto é fundamental e acho que é uma das piores frases da era Rui Costa e por isso o João está a pegar lá aqui, que é o Rui Costa disse que não pode ir contra a corrente. E quando uma equipa não vai contra a corrente, está a ir ao sabor do vento, está a ver para onde é que vai o vento e vai atrás. E para isso nós não precisamos de um presidente. É ver o que é que os outros fazem e fazemos igual. E acho que é necessário um presidente que não tenha medo de ter uma opinião contrária. E o Benfica tem o poder de a sua posição contrária fazer-se valer, mesmo que seja contra todos os outros. Não faz sentido nenhum estarmos a ser prejudicados porque os outros estão a ir numa certa direção. Não faz sentido nenhum. isso quer dizer o quê? Que efeitos práticos são esses? É sair da centralização, pedir o fim do decreto, não respeitá-lo? O que é que isso quer dizer? Como eu já disse, eu acho que o decreto-lei hoje em dia não faz sentido. O decreto-lei que obriga à centralização
foi fruto de um certo contexto histórico, de mercado e de um panorama audiovisual que neste momento é diferente. E, portanto, a primeira coisa que se deveria fazer era ir falar com o Governo e pôr em causa a aplicação deste decreto-lei neste momento. Porque se assim não for feito, aquilo que vai acontecer é que vamos procurar à pressa resolver num ano um problema que devia ter sido resolvido há 4. E neste momento eu não percebo como é que isso se vai fazer, quais é que são as regras que se vão seguir e como é que todos podem sair a ganhar deste processo. Isto é uma bomba relógio, no fundo, do futebol português. Não tem que ser. Não tem que ser. Agora, temos que ter coragem para olhar para a floresta e não para uma árvore. Pensar que a centralização, que é a bala de prata ou a solução mágica que vai resolver os problemas do futebol português, é começar a construir a casa pelo telhado. Nós temos que construir a casa pelas fundações. O que é a fundação? Vamos melhorar o produto. Vamos criar condições de melhor competitividade com menos equipas. Vamos reformular os quadros competitivos. Vamos deixar de ter competições como a Taça da Liga que não fazem sentido nenhum. Vamos olhar como é que nós podemos criar condições para que os clubes gerem mais receitas, como por exemplo com a questão do IVA. E depois disto acontecer, vamos então olhar para os critérios de distribuição. Ora, esta discussão global sobre o futebol português não está a acontecer. Em 2020, a FPF e a Liga tinham outros presidentes. Entretanto, foram eleitos Pedro Proença e Reinaldo Teixeira. Qual é a sua opinião sobre eles? Se fosse presidente do Benfica, teria apoiado? Se for eleito, eles justificarão o seu apoio? Eu, como já referi, não compreendo até hoje as razões que levaram o Benfica a apoiar Pedro Proença. E a direção do Benfica não fez qualquer explicação exatamente para isso ter acontecido. Portanto, aquilo que, antes de mais, os benfiquistas esperam é que ser esclarecidos sobre o porquê das decisões serem tomadas, principalmente decisões que são estruturantes para o futebol português. Agora, mais uma vez, aquilo que eu lhe posso garantir é que comigo o Benfica será respeitado. E o Benfica ser respeitado significa, antes de mais, que não pode ser tratado de uma forma que não tenha em conta a sua grandeza, os estádios que enche, as receitas que gera, as audiências que consegue para o futebol português. Há 5 anos dizia-nos que Pinto da Costa representava o pior do futebol português. O que é que representa André Vilas-Boas? André Vilas-Boas é o presidente do Porto e procurou, de alguma forma, renovar aquilo que tinha sido a forma de gerir de Pinto da Costa. É alguém que, tal como todos os outros presidentes e todas as instituições do futebol português, que o Benfica quererá ter as melhores relações institucionais com a instituição que representa. Mas a avaliação de André Vilas-Boas terá que ser feita pelos sócios do Porto. O Nuno Catarino, o CFO do Benfica, tem insistido no objetivo de 500 milhões de euros de receita consolidada do grupo. Parece-lhe um objetivo razoável? Que ideia é que tem sobre este assunto? Acho que não basta ter o objetivo de atingir receitas. Nós temos que perceber como é que lá vamos chegar. E quando se olha para a situação financeira do Benfica, é uma situação que é preocupante. E é preocupante porquê? Porque nós vemos que a situação dos capitais próprios e da dívida, nomeadamente a dívida de curto prazo, é uma situação que tem que ser olhada com cuidado. Quando olhamos, por exemplo, para aquilo que são os fornecimentos e serviços externos, o que é que nós assistimos desde 2019? Assistimos que esses chamados FSEs aumentaram de 54, 55 milhões de euros para quase 90 milhões de euros. Muito acima daquilo que é gasto pelos nossos rivais. Assistimos a uma situação em que, durante esse período, as despesas com a operação do estádio triplicaram. E são praticamente, ou quase o mesmo do que aquilo que gastam os nossos rivais. E, portanto, e além disso, continuamos a assistir a uma situação em que as receitas e as despesas correntes continuam a estar desequilibradas. E, portanto, o Benfica tem que olhar para a questão dos custos
e ser muito mais rigoroso na maneira como gasta o seu dinheiro, tem que procurar ser mais eficaz no equilíbrio entre as receitas e as despesas correntes e também deve ir à procura de outras fontes de receitas que, na minha opinião e hoje em dia, não estão a ser devidamente aproveitadas. Deixe-me dar-lhe 2 ou 3 exemplos. Acho que há muito que o Benfica pode fazer no aproveitamento daquilo que é a receita de dia de jogo, nomeadamente criando condições comerciais para o melhor aproveitamento da zona envolvente do estádio. Acho que o Benfica tem muito a fazer em termos da produção de conteúdos digitais que liguem os adeptos ao clube e em associação com algumas plataformas de streaming, como a Netflix ou como a Amazon, por exemplo. Acho que o Benfica pode e deve fazer mais sobre as suas receitas de merchandising. Plataformas de streaming, já estava também nos planos do Rui Costa, falou na Disney Plus e na Netflix, e acho que vi um documentário assim, mas acho que também ficou muito aquém do que se pretendia. Eu dou-lhe um exemplo. Eu não entendo como é que o Benfica, sendo um parceiro de longo prazo com a Adidas, esteja na 3ª divisão dos patrocinados pela Adidas a par do Leeds United. Não consigo entender. E esta 3ª divisão tem uma implicação sobre aquilo que são a relevância que se dá aos produtos do Benfica nas lojas da Adidas de todo o mundo. E depois, finalmente, acho que há um potencial ainda por explorar relativamente ao franchising das escolas de futebol do Benfica, nomeadamente fora de Portugal, e que pode ser uma forma extraordinária de expandir a marca. Eu, dentro da equipa que tenho, vou ter uma pessoa que é uma das pessoas mais qualificadas em termos de crescimento das marcas e com conhecimento digital para o poder fazer. E é uma área que tem, obviamente, que ser muito melhor aproveitada. Quem é já agora? Sem dúvida. Isso, os benfiquistas saberão a seu tempo, mas garanto-lhe que o clube vai ficar muito bem entregue com alguém que sabe muito daquilo que é fazer crescer uma marca e conseguir potencial internacionalmente. É importante que nós saibamos mesmo, porque uma das grandes críticas que eu faço à última candidatura do João é que nem sempre apresentou as pessoas, e também percebo que, por exemplo, um diretor desportivo, há sempre o receio de ele não ganhar e depois outra pessoa já se comprometeu e pode estar a trabalhar noutro sítio. Isso é tudo verdade, mas é sempre difícil votar numa lista em que não sabemos o diretor desportivo. Votava no João porque ia contra o Vieira, mas se houver 2 listas importantes e bem qualificadas é um argumento de peso, e então espero bem que desta vez saibamos todas as cartas que estão em jogo. A propósito de receita também, a questão do naming do estádio, a direção tem falado várias vezes que há propostas em cima da mesa, mas que ainda nenhuma foi ao encontro daquilo que era desejado. Perguntava-lhe como é que tem acompanhado esse processo do naming não ter sido implementado, das negociações continuarem a ser mantidas, mas sem fumo branco, digamos assim, e qual a sua posição atual relativamente a esse tema? Eu não conheço os detalhes dessa negociação, sei que o Benfica tem, ou tenta há muito tempo, um patrocinador para o naming do estádio. Aquilo que eu digo como posição de princípio são 2 coisas. Primeiro, o naming da nossa catedral é algo que não é para ser cedido por uma quantia que não reflita a grandeza do Benfica. Segundo ponto, que temos que ter cuidado com a escolha dos patrocinadores ou de alguém que o faça, porque obviamente tem que ser uma marca com uma reputação e com um prestígio que esteja alinhada com aquilo que é a reputação e o prestígio do nosso clube. Que valor é esse, já agora, essa quantia? Isso é uma situação dizer, que eu irei analisar. Circulam por aí alguns valores. Eu acho que mais do que estar a avançar com um valor, é preciso sentarmos com várias pessoas e perceber exatamente aquilo que o Benfica pode conseguir num contexto de mercado e ouvindo várias propostas. Como é que olha para as acusações de corrupção que têm caído sobre o Benfica nos últimos anos, chegando à via judicial? Eu e todos os benfiquistas estamos fartos de ver o nome do clube ser arrastado pela lama.
Até hoje o Benfica ainda não foi condenado em nenhum processo judicial. Aquilo que eu posso garantir aos benfiquistas é que, seja em que circunstância for, eu serei intransigente na defesa dos interesses do clube. Considera que a direção atual tem sido intransigente na defesa dos direitos do clube? Como é que tem visto o acompanhamento por parte da direção desses processos? Como eu lhe digo, os processos hoje em dia são processos que estão, muitos deles ainda a correr, e eu não vou fazer aqui nenhum comentário que possa pôr em causa aquilo que é a defesa dos interesses do Benfica. Eu serei intransigente na defesa daquilo que são os interesses do clube e dos seus associados. Ficou satisfeito com a auditoria desta direção e, se for eleito, irá fazer uma auditoria e revelá-la aos sócios? Não fiquei satisfeito com esta auditoria, não só porque o alcance da mesma é limitado, como também pela forma como ela foi partilhada com os sócios em véspera de uma Assembleia Geral onde a mesma seria discutida. E respondendo à sua pergunta, sim, farei uma auditoria. Acho que é fundamental compreender o passado para construir o futuro. Uma auditoria é um ato normal de gestão em quem vai entrar no novo clube, e isso é o que vou fazer e que me comprometo perante os sócios. Mas deixe-me só... Até quando, agora? Deixe-me passar num período que seja suficientemente longo para que a nova administração possa apurar os factos e possa corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Deixe-me só acrescentar, relativamente à transparência, 2 ou 3 pontos. Nós temos que ser mais transparentes. E eu tenho 2 ou 3 medidas que acho que são fundamentais. A primeira, que é a introdução de um portal da transparência em que estejam várias coisas. Esteja o relatório e contas e o orçamento, mas de uma forma que seja explicada e fácil de entender pelos sócios, onde estejam claramente as remunerações dos órgãos sociais e qual o critério que presidiu às remunerações variáveis ou aos bónus, onde estejam todos os contratos e as comissões que foram pagas a vários agentes durante as épocas desportivas, em que hajam regras muito claras, através da aplicação do Código de Ética relativamente à contratação com fornecedores, nomeadamente a obrigatoriedade em que acima de um determinado valor nós tenhamos que envolver vários fornecedores. E depois acho que há aqui um ponto muito importante, que é: todas as eleições se fazem promessas. É preciso que os benfiquistas percebam quais essas promessas estão a ser cumpridas e quando. E, portanto, uma das coisas que eu quero ter nesse portal de transparência é um relatório sobre a execução do programa eleitoral, para que os benfiquistas leiam aquilo que eu lhes disse na campanha eleitoral e que possam ir fazendo a sua avaliação até ao final do meu mandato. Mais uma vez, o portal da transparência também é uma ideia do Manteigas. Portanto, 2 ideias iguais, depois ganhará aquela que tiver melhor delineada, melhor pensada, melhor estruturada e que será mais facilmente executada de uma forma que beneficie o Benfica. Neste momento conhecemos as ideias são muito semelhantes. Com o tempo vamos sabendo cada vez mais. Aqui o João já entrou aqui em alguns detalhes do que é que estará lá e isso acho bastante importante. Gosto da ideia. Vamos ver, eu acho que a do João Diogo ainda não foi discutida com profundidade, ou então não vi, mas pelo menos aqui a do João Noronha Lopes eu gosto da ideia. No seu programa de 2020, definia a figura do diretor desportivo como, digamos, um pilar de toda a estrutura do futebol. Perguntava-lhe se mantém essa ideia, isso já tem um nome escolhido. Mantenho, mas relativamente à estrutura do futebol, eu acho que é importante dizer o seguinte: qualquer pessoa que esteja na estrutura do futebol tem que saber responder a 3 perguntas. Quem é que nós somos? Para onde vamos e como é que lá vamos chegar? E, portanto, têm que ser, todos eles, incluindo o diretor desportivo, pessoas que percebam o que é o Benfica, que percebam a necessidade de ter uma organização clara, com definição de competências, em que as responsabilidades estejam bem definidas. E, principalmente, não basta também ter as melhores pessoas, porque o Benfica tem que ter as melhores pessoas, portanto, temos que ter as melhores pessoas na área desportiva, temos que ter as melhores pessoas na área do scouting, na análise de dados, na análise de desempenho dos jogadores,
no gabinete médico, na área da comunicação, que é uma área absolutamente fundamental para o Benfica e que não tem tido, na minha opinião, a relevância e o papel que poderia ter. Mas depois de termos as melhores pessoas, nós temos que ter a capacidade de as pôr a trabalhar em conjunto, em que as pessoas percebam que os interesses do Benfica estão acima dos interesses pessoais, sabendo o que é que se espera de cada uma delas. E isso não tem acontecido. E não tem acontecido porquê? Porque existe falta de liderança. Portanto, mais importante do que o nome será, digamos, a filosofia ou a estratégia. Mas já tem esse nome escolhido? Já. Quer relevar? Não, será revelado na altura própria. O que posso mais uma vez garantir aos É cedo, não é preocupante. Gostava de saber antes do dia em que vou votar, obviamente. benfiquistas é que esta estrutura é uma estrutura que está pronta a trabalhar e que no primeiro dia a seguir às eleições arregaçará as mangas e sabe exatamente aquilo que tem que ser feito para tornar o Benfica mais ganhador e mais competente. Nos corredores já circulam alguns nomes, é normal. Pedro Ferreira, por exemplo, ou Diogo Boalma, algum destes é esse nome escolhido? Não vou confirmar quaisquer nomes nesta altura do campeonato. Aquilo que é importante, e eu reforço isto, neste momento o Benfica está a disputar competições importantes. Está a disputar uma Liga dos Clubes, que é uma competição importante. E, portanto, não contem comigo para destabilizar o clube quando ainda está a disputar esta competição, que é uma competição pelo seu prestígio, por ser a primeira vez que se organiza, é fundamental. E, portanto, não vão ouvir nenhuma palavra sobre nomes e muito menos me ouvem ou ouvirão algum membro dos órgãos sociais fazer comentários sobre a valia de um jogador na véspera de um jogo muito importante, como já aconteceu com membros destes órgãos sociais. Que medidas é que teria tomado quando isso sucedeu? Eu acho que um presidente dos órgãos sociais do Benfica que faz comentários sobre a valia de um jogador na véspera de um jogo importante é alguém que não tem o sentido de responsabilidade para continuar a pertencer aos órgãos sociais do Benfica. Temos falado aqui do papel do diretor desportivo e já apontou algumas críticas também ao planeamento, nomeadamente da última temporada. Como é que avalia o trabalho de Rui Pedro Brás? Não sou eu que avalio, são os resultados que falam por si. Repare, quando nós temos o plantel mais caro de Portugal, ganhámos um campeonato em 4, ganhámos 3 competições em 16, temos uma situação de falta óbvia de coordenação entre as pessoas que trabalham no departamento de futebol. E, portanto, os resultados falam por si. O Benfica precisa de ser mais ganhador, precisa ter mais cultura de vitória e precisa que as pessoas que estão dentro da estrutura do Benfica percebam que os interesses do Benfica estão acima de tudo. Bruno Lage é o treinador certo para essa estratégia, para essa filosofia, para essa cultura de vitória que querem implementar? Eu não vou fazer quaisquer comentários, mais uma vez, sobre nomes. Aquilo que eu lhe digo é, não será seguramente por Bruno Lage que o Benfica perdeu este campeonato. O Benfica perdeu este campeonato porque houve mau planeamento, porque houve má gestão ao longo da época e o grande responsável é aquele que é o número 1 do clube. E o grande responsável é o presidente Rui Costa. Certo. Acho que não se deve responsabilizar um elemento tão importante como o Bruno Lage, que ganha muito dinheiro e tem um papel muito importante no clube. Percebo perfeitamente quando se diz que não é o principal culpado. O principal culpado é o presidente, mas tem uma carga de culpas bastante grande, porque também é o responsável, é ele que é o responsável por meter os jogadores em campo e que eles comecem a jogar melhor. E eu durante toda a época não vi isso a acontecer. Gosto que ele não tenha dito que mantinha o Bruno Lage, que foi uma crítica que eu fiz ao João Diogo Manteigas, que ele disse que continuaria com o Bruno Lage, se este quisesse entrar no projeto. Acho que gosto mais desta postura de nem sim nem não, mas também não gosto desta desresponsabilização que fez à época em relação ao Bruno Lage. Mas faço-lhe a questão de outra forma, talvez assim possa responder. Se em outubro for eleito presidente do Benfica e Bruno Lage nessa altura for o treinador do Benfica, contará com a sua confiança?
mais uma vez, eu vou-lhe responder à mesma pergunta. Não vou fazer nenhum comentário ou nenhuma observação que contribui para destabilizar o Benfica quando temos um treinador que está à frente da equipa a disputar uma competição importante. Acho que é a resposta certa. Não vou falar nisso agora. Nem diz nem que sim, nem que não. Acho que é aqui, concordo 100% com esta resposta. Como é que olha para este processo de saída de Di Maria, uma referência do Benfica dos últimos largos anos, com 2 passagens pelo clube, desde logo a decisão de continuar o jogador ou não, se tentaria renovar com o jogador, e depois este processo de saída, anunciada a saída para o Rosário Central, ainda disputar o Mundial de Clubes. Como é que olha para todo este processo de saída de Di Maria? Olho como mais um exemplo de falta de liderança e de falta de coordenação entre a estrutura do futebol e o presidente. Nós não podemos ter um jogador que diz uma coisa e o presidente depois afirma o seu contrário. E relativamente a Di Maria, aquilo que eu lhe digo é o seguinte: acho que Di Maria, pelo seu passado, por aquilo que representa no futebol mundial e por aquilo que representou no Benfica, merece sair com o reconhecimento de todos, e que no fundo é aquilo que nós fazemos com os grandes jogadores que passaram pelas nossas equipas. Se fosse já presidente atualmente, renovaria com o Otamendi? Não vou fazer quaisquer comentários sobre os jogadores. O que eu mais uma vez lhe garanto é que tenho uma equipa pronta, que sabemos o que é o Benfica, temos uma estrutura pronta para começar a trabalhar e que essas decisões serão tomadas na altura própria, quando se justifiquem, e que nós não teremos uma situação em que as pessoas adiam e não decidem. E vamos procurar fazê-lo em todas as instâncias, incluindo não só com as contratações, como com as renovações com os jogadores. Esta é a vantagem de chegar depois. O João Diogo Manteigas queimou-se ao dizer que não renovaria com o Otamendi. Eu acho que é uma postura importante ele dar a sua opinião, porque nos faz perceber a ideia dele. Também percebo quem diz que ele não deveria ter falado, porque é um ativo e é um capitão do Benfica. Também percebo esse lado. Aqui o João Noronha Lopes tem uma postura muito mais cautelosa, não diz nem que sim nem que não. É mais fácil, mas gosto da coragem do João Diogo de ter sido mais perentório nesta questão e ter chegado antes e não ter medo de falar quando tem que falar. É muito mais fácil neste caso ser Noronha. Coloca muito o foco na questão de segurar os jogadores da formação, jogadores com cultura do clube, e também fala-se às vezes de jogadores eventualmente regressarem, jogadores que estão identificados com o clube. Há 2 nomes que têm surgido muito como possibilidade para um regresso: o Bernardo Silva e o João Félix. Eu, mais do que lhe perguntar se é favorável ao regresso destes 2 jogadores, perguntava-lhe se, com alguma distância, obviamente, porque não está dentro do processo negocial, eventualmente, se acha viável, dentro da sua estratégia pensada para o Benfica, estes jogadores regressarem a curto prazo. Todos os grandes jogadores são bem-vindos ao Benfica, principalmente aqueles que começaram connosco, como os 2 exemplos do que deu. Eu estarei à espera de qualquer grande jogador uma estratégia, uma estrutura para os fazer campeões pelo Sport Lisboa e Benfica. É isso que eu quero e é isso que eu farei com qualquer grande jogador que entre para defender as cores do nosso clube. Financeiramente será viável dentro do seu projeto e, obviamente, desconhecendo aqui quais são as pretensões dos jogadores? Sim, o problema do Benfica não é gastar mais ou menos, o problema do Benfica é que gastou mal. E, portanto, o Benfica tem condições financeiras para atrair bons jogadores. Agora, tem que haver bom senso e sentido de responsabilidade. E, portanto, aquilo que não existiu muitas vezes no passado, como já tivemos a oportunidade de ver, foi que se contrataram jogadores como se fosse uma lista de supermercado, sem perceber que valor acrescentado é que eles tinham, se encaixavam dentro do modelo de jogo de um treinador, e portanto isso é uma coisa que vai ter que mudar e que comigo mudará no Benfica. O Bernardo vive muito também o seu papel de adepto e de sócio. Espera contar com o apoio dele enquanto associado? O Bernardo Silva é um enormíssimo jogador e um grande benfiquista, e aquilo que eu lhe desejo é toda a sorte do mundo do ponto de vista profissional, e ele merece-a. Apelando aqui um bocadinho ao seu lado, mais agora de adepto, de sócio, não é? Qual é o seu jogador preferido do plantel atual? Eu vou ser presidente do Benfica em outubro e, portanto,
não vou estar a fazer avaliações individuais. Claro, aqui melhor do que o João Diogo, que teve ali um momento um bocado comentador na entrevista. Aqui acho que não é pergunta para um futuro presidente do Benfica. Sim, aqui concordo perfeitamente com isto. Para mim, todos os jogadores que fazem parte do plantel do Benfica são importantes. E é com todos eles e os que forem jogadores na altura que eu vou contar e vou criar as condições para que esses jogadores sejam campeões no nosso clube e que ganhem muito mais do que aquilo que tem sido os últimos 4 anos. Olhando aqui para a última temporada, que terminou há pouco tempo, aqui em jeito de balanço, qual foi o melhor momento que viveu na temporada e o pior? Olha, acho que o melhor momento que eu vivi na temporada foi, não foi foram todas as deslocações que eu fiz para apoiar o Benfica juntamente com a minha família. Eu estive em Munique, estive no Mónaco, fui a Aroca, fui às Aves, fui a Faro e, portanto, são sempre momentos muito especiais em que eu vivo-os com a minha família e vivo-os também com todos os benfiquistas. E é extraordinário, por exemplo, em alguns desses locais, a recepção que os adeptos fazem ao autocarro da equipa, apoiarem a equipa do primeiro ao último minuto, mesmo quando a equipa não está a ganhar, e, portanto, esses são os momentos que eu guardo na minha memória. E antes do pior, desculpe, nessas deslocações e mesmo em jogos no Estádio da Luz, o que é que os sócios mais lhe diziam? Os sócios o que me diziam é: vamos todos ganhar, vai ganhar o Benfica. Portanto, eu quando estou a ver os jogos do Benfica, não estou lá para fazer promoção pessoal, estou lá para apoiar o Benfica. E é isso que eu me junto com eles a fazer, tornando estes momentos aquilo que eu mais gosto de fazer, que é ir ao futebol, sentar-me no meio dos adeptos. Eu não vou para camarotes, não vou para lugares privilegiados, tenho os bilhetes ao pé dos sócios e vivo o futebol como qualquer outro benfiquista. Relativamente ao pior momento, o pior momento para mim foi a perda, foi o jogo com o Sporting em casa, em que eu estava perfeitamente convencido que nós íamos ser campeões. Foi o pior momento que vivi. Vamos olhar aqui também um pouco além da equipa principal de futebol masculina, olhar, por exemplo, aqui também para a questão do futebol feminino. Como é que encarou esta opção de gestão da passagem do futebol feminino para a SAD? É algo em que se revê? Parece-lhe a melhor estratégia, a melhor forma de encaixar o futebol feminino? Acho que o futebol feminino está hoje em dia a ter uma relevância cada vez mais importante e com um potencial em termos desportivos também, mas também em termos de adeptos extraordinário. Portanto, todas as mudanças que contribuam para centralizar o futebol feminino no local onde merece estar, ou seja, numa estrutura do futebol, para mim são positivos. Mas deixa-me só referir uma coisa a propósito do futebol e que tem a ver com a nossa formação, e eu há bocado não me referi a isso, mas quero reforçar, que é dar os parabéns aos nossos jogadores do Sub-17, que tiveram uma vitória extraordinária. E temos inclusivamente aquele que foi considerado o melhor jogador do torneio. É um enorme orgulho ver aqueles jovens a jogar como jogam, e eu espero, enquanto presidente do Benfica, dar-lhes todas as condições para que eles evoluam e para serem ídolos do Benfica e evoluam para a equipa principal. Porque, mais uma vez, e como eu já disse, o Benfica é o melhor a formar, mas não pode vender jogadores à pressa para depois a seguir ir comprar jogadores mal e por preços que não se justificam. E como é que olha para o trabalho que está a ser feito na formação e as condições que hoje em dia são oferecidas à formação? Parece-lhe que as condições nesse aspecto são boas ou há algo significativo a fazer? Não, o Benfica tem uma das melhores formações do mundo. Quanto a isso não há dúvida. Agora tem que criar condições exatamente para que os jogadores sintam que podem evoluir e ser ídolos e tornarem-se jogadores da equipa principal, com aqueles 2 pontos que eu já lhe referi anteriormente. E, portanto, temos que aproveitar os jogadores da formação, temos que lhes criar condições para ficar mais tempo connosco e temos, obviamente, no meio de tudo isto, ter esta ideia muito simples, que é: nós temos que formar os jogadores para que eles ganhem. O nosso objetivo não é formar jogadores para que eles sejam vendidos à primeira oportunidade. A filosofia para as modalidades continua a ser um vice-presidente único com esse pelouro, um diretor-geral e depois os team managers de cada equipa? Eu acho que nós temos nas modalidades um problema que é transversal a todo o clube, que é que falta liderança e falta competência. Eu tenho um vice-presidente dedicado
a tempo inteiro às modalidades. Acho que o ecletismo do Benfica é demasiado importante para ter alguém em part-time. E, portanto, é alguém que vai estar completamente dedicado ao clube, que perceba a importância que as modalidades têm para a nossa identidade, que consiga criar uma estrutura profissional em que cada um sabe aquilo que se vai fazer e que tenha também capacidades de gestão e de angariação de patrocínios e de receitas para as modalidades, estando em cima de um diretor-geral das modalidades que vai, no fundo, ser o primeiro executor dessa estratégia. E esse nome já podemos saber? Ou... É um nome que já está escolhido, já está a trabalhar comigo e que vai corporizar tudo aquilo que eu lhe disse. Identidade e competência. É alguém com experiência na área das modalidades? É alguém que tem um conhecimento daquilo que é a importância do ecletismo no Benfica e que tem importância da cultura de vitória, mas também que tem capacidade de organização e de gestão que é fundamental ter nas modalidades. E deixe-me só acrescentar mais um ponto que eu acho que é muito importante e que tem a ver com a transparência. É preciso que os sócios do Benfica percebam aquilo que nós estamos a gastar com cada uma das modalidades. E isso é algo que não acontece hoje em dia. E, portanto, obviamente que precisamos de competência, obviamente que precisamos de reganhar a identidade e cultura de vencedor, mas também precisamos de transparência. Nós temos que perceber como é que estamos a gastar o nosso dinheiro e onde. Que balanço faz da última época, desta época, ao nível das modalidades também? Algumas modalidades acabam mais tarde, mas já consegue fazer um balanço? O balanço é um balanço negativo. Devo, em primeiro lugar, dar os parabéns, nomeadamente às modalidades femininas que conseguiram ganhar. Mas a nível das modalidades masculinas, ainda não estando terminada a época, arriscamos a ter uma das piores épocas em termos desportivos de sempre. E o Benfica, nas modalidades, tem que ser um Benfica que não está apenas a criar equipas para competir, mas equipas para ganhar. E, portanto, o balanço que eu faço é, naturalmente, um balanço negativo. Pretende, dentro deste programa de candidatura, recuperar algumas modalidades ou, eventualmente, até lançar modalidades novas no Benfica? Eu acho que, antes de mais, nós temos que arrumar a casa. Temos que definir para onde é que nós queremos ir nas modalidades, definir quem é que são as pessoas que estão melhor capacitadas para ajudar a fazer isso, definir o investimento certo para cada uma das modalidades. Aquilo que eu quero garantir aos benfiquistas é que as nossas modalidades terão condições para ganhar. E para isso vamos ter também nas modalidades os melhores e que possam interpretar esta filosofia. O Estádio da Luz já tem aqui alguns obstáculos. Falou há pouco até da experiência do adepto em dia de jogo. O estádio já levanta aqui algumas questões, nomeadamente na procura entre lugares anuais, lugares cativos e a disponibilidade que o estádio tem e a própria oferta da experiência do adepto. Que ideias em concreto é que tem para esta vertente do estádio e daquilo que oferece aos adeptos? Eu estudei profundamente a realidade que se passa no Benfica e também passei estes meses a estudar aquilo que se passa noutros clubes lá fora. A melhoria da experiência de dia de jogo é muito importante. E isso, como eu tinha dito há bocado, passa por duas coisas, na minha opinião. Segundo, essa melhoria da experiência pode começar fora do estádio. Acho que a zona envolvente do Estádio da Luz tem uma capacidade enorme de dinamização e de trazer receitas acrescidas ao Benfica, muito para além daquilo que acontece hoje. Para isso é preciso ter vontade de organizar, escolher os melhores, ter uma série de atrativos, tanto na área digital como na área do entretenimento, que podem perfeitamente ter lugar, até tendo em conta os nossos patrocinadores. Esta é uma área na qual eu tenho alguma experiência, porque eu trabalhei muitas vezes com a UEFA e com a FIFA, nomeadamente na ativação das fan zones, e portanto há aí um mundo de oportunidade para o Benfica que pode gerar mais receitas. E depois acho que a experiência dentro do estádio também pode ser melhorada. A experiência não tem que ser 2 horas. Acho que o Benfica tem que criar mais dinamização dentro do estádio, com mais eventos, que façam com que as pessoas, inclusivamente, estejam lá mais tempo e que desfrutem do Estádio da Luz de uma forma completamente diferente. Mas relativamente à ligação com os adeptos, eu gostava de acrescentar um ponto, que é fundamental que o Benfica conheça melhor os seus adeptos. E há um grande investimento que tem que ser feito também na área digital. Os adeptos do Benfica não podem ser inundados de SMS a prometer-nos
compra de produtos sobre os quais nós não temos qualquer interesse. E, portanto, para isso o Benfica tem que perceber melhor quem são os seus sócios, o que é que eles querem. O que é que aquela família, a família do sócio, pode querer. E para isso nós temos que investir na área digital, naquilo que se chama o CRM. E isto leva-me a outro ponto, que é muito importante que o Benfica, ao lado de uma estratégia desportiva, tenha também uma estratégia comercial. E elas não são separadas. Qualquer clube de topo da Europa, e já nem vou aos Estados Unidos, faz com que estas duas áreas converjam, sem prejudicar, obviamente, o balneário. O balneário tem que estar blindado, mas temos que criar uma maior ligação aos adeptos, conteúdos digitais muito mais frequentes, uma maior ligação aos adeptos, por exemplo, quando os jogadores estarem mais disponíveis para os adeptos. E isto faz parte daquilo que é a forma moderna de gerir e a forma moderna de gerar essa ligação em momentos, não só durante o jogo, mas depois do jogo. E também nesta área eu vou estar acompanhado das pessoas certas para o fazer e que têm uma grande experiência também em ativar este tipo de ferramentas e este tipo de ações entre os adeptos. Imagino que neste campo também não queira já revelar nenhum nome. Uma pessoa será conhecida a seu tempo. Só estamos mesmo a fechar. Perguntava-lhe só se queria acrescentar algo que não tenha sido perguntado, alguma ideia que queira deixar, ou eventualmente alguma mensagem para os sócios do Benfica. A minha mensagem para os benfiquistas é muito clara. O Benfica precisa de rumo, precisa de competência, precisa de coragem para defender os seus interesses e precisa de ter a capacidade para ter os melhores. E isso é algo que eu consigo fazer com a minha experiência, com os meus anos empresariais e também com a minha experiência no Benfica. Ter os melhores no Benfica e, principalmente, ter os melhores a saberem trabalhar em conjunto e a porem os interesses do Benfica acima de tudo. E, relativamente a esta equipa, aquilo que eu quero garantir aos benfiquistas é que no primeiro dia a seguir às eleições, eu e a minha equipa estamos prontos para ficar à frente dos destinos do Benfica. Muito bem. Agradeço uma vez mais ao Dr. Noronha Lopes a disponibilidade e agradeço a quem esteve desse lado, os leitores da bola, a acompanhar esta entrevista. Obrigado. Ora, cá está a entrevista de João Noronha Lopes, uma entrevista bastante longa, de 1h13. Vou fazer tal como fiz com o João Diogo Manteigas, dar aqui uma pequena descrição do que eu acho que foi esta entrevista e uma avaliação. Eu acho que se nota aqui que o João está a tentar entrar em grande. Hoje é o lançamento da candidatura, eu vou lá estar daqui a bocado, tal como tive com o João Diogo Manteigas no lançamento, e também estarei nas outras se forem abertas ao público. Faço toda a intenção de lá estar para ouvir as ideias. Parece-me que há aqui uma tentativa de aparecer em todo o lado e criar já um grande hype à volta do João. Está a dar esta entrevista, deu também uma entrevista ao Record e penso que os temas são praticamente os mesmos, as finanças, as desculpas do Varandas, Bernardo Silva, João Neves, portanto é aqui muito a mesma coisa. Não sei até que ponto é que é interessante lançar em 2 jornais exatamente a mesma entrevista, porque apesar de ele ter dito coisas diferentes, as perguntas são basicamente as mesmas e as respostas também não fogem muito à mesma coisa. Portanto, é uma estratégia. Há aqui uma diferença sempre entre o que é falar a uma televisão e falar a um jornal. É muito mais fácil falar com um jornal e então aqui conseguiu logo 2 no mesmo dia e logo à noite também vai estar na CNN. Acredito que não seja em direto porque vai estar na candidatura às 6h30, mas vai também dar uma entrevista e provavelmente também muito à volta da mesma questão. O João já da outra vez, da outra campanha, percebeu-se que é alguém que gosta de entrar com tudo e de criar um grande impacto, por isso também entra mais tarde para que o valor, o seu budget, seja a dividir por pouco tempo. Eu acho que foi uma entrevista bem conseguida, um bocado à sua imagem, ou seja, não vimos aqui nada de diferente. Os meus pontos positivos e os pontos negativos são iguais à da entrevista do João Diogo Manteigas. Acho que são pessoas com as ideias no sítio e que ainda querem revelar pouco, porque estamos muito no início.
Acho que se tiver que comparar as duas entrevistas, acho que o João Diogo saiu mais a ganhar, porque primeiro é alguém menos conhecido e então este espaço mediático da televisão é mais importante para ele do que para o Noronha, que já tem muita gente que conhece as suas ideias. Também porque esteve na CMTV, que é um espaço difícil e saiu-se muito bem. Reforça a ideia que é alguém que será importante na defesa do Benfica. Aqui o Noronha acaba por estar num ambiente muito controlado, num formato que eu acho que faz muito mais sentido. Acho que aquele formato de falar no meio dos comentadores não é bom para o Manteigas, mas lá está, em televisão os espaços são menores e então temos que nos sujeitar a algo diferente. Aqui é um espaço controlado, só perguntas bem estruturadas, sem levantar muitas polémicas, e então acaba por ser uma entrevista mais fácil, que esteve bem, não tenho nada a dizer, gostava de saber mais, mas já sei que, tal como disse com o João Diogo Manteigas, temos que lhe dar tempo. Tudo, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam desta entrevista. Voltaremos em breve e carrega Benfica. Obrigado, malta.